Olá, tudo bem? O texto da nossa reflexão de hoje se encontra em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, onde diz assim: Não temos as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em crise algo dentre vós para ser posto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa profecia se cumpriu na igreja de Esmina. A igreja de Esmina é a segunda igreja do livro do Apocalipse. A igreja de Esmina teve seu início no ano 100 com a morte de João e vai até o ano 313. No ano 313, Constantino ele assina o Edito de Tolerância de Milão e naquele momento ele cessa a perseguição contra os cristãos de Esmina. Nesse período de perseguição, amigo, muitos cristãos foram mortos por causa de sua fé. Nós podemos destacar aqui, por exemplo, a história de Policarpo de Esmina. Policarpo ele era bispo da igreja de Esmina e, de acordo com a história, Policarpo ele foi morto por não renunciar à sua fé. No fim do versículo 10 de Apocalipse, capítulo 2, no fim do versículo 10, Jesus ele faz uma promessa para os cristãos de Esmina, que se eles fossem fiéis a Cristo, eles receberiam a coroa da vida eterna. Nesse período de perseguição, amigo, na igreja de Esmina, muitos cristãos foram fiéis, crendo nessa promessa de que um dia eles receberiam a coroa da vida eterna. Quando nós estudamos a palavra de Deus, amigo, nós encontramos, por exemplo, a história do apóstolo Paulo. Paulo foi o maior teólogo do Novo Testamento, foi um grande pregador. E o apóstolo Paulo também ele cria nessa esperança, ele cria nessa promessa de que se ele fosse fiel a Cristo, ele receberia a coroa da vida eterna. A história bíblica descreve, amigo, que Paulo ele morreu decapitado, morreu crendo na esperança de que um dia ele receberia a coroa da vida eterna. Houve no passado, amigo, uma grande perseguição na região do Camboja. E ali naquele vilarejo do Camboja havia vários cristãos temente a Deus. E entre esses cristãos que havia ali naquela região do Camboja, havia a família Rai. A família Rai era uma família que vivia no Camboja há vários anos. Uma família temente a Deus. Era uma família que todos os dias andava com Cristo. Era uma família que todos os dias tinha uma comunhão com o Senhor e acreditava nessa esperança de que um dia eles receberiam a coroa da vida eterna. E de acordo com a história, ali na região do Camboja, estava ocorrendo uma grande perseguição. Alguns soldados do regime comunista do país estavam perseguindo alguns cristãos naquela região. E quando eles estavam perseguindo os cristãos, eles encontraram a família Rai. E de acordo com a história, amigo, eles prenderam a família Rai. Eles amarraram aquela família e deixaram aquela família a noite inteira amarrada. De acordo com a história, amigo, a família Rai, eles passaram a noite orando uns pelos outros e louvando, porque no dia seguinte aquela família seria executada. Quando chegou ali o dia seguinte, quando os soldados vieram até a família Rai para executar aquela família, a história descreve, amigo, que o chefe da família, o senhor Rai, ele se levanta naquele momento e ele começa a pregar um sermão para aqueles soldados. O senhor Rai, naquele momento, ele começa a pregar um sermão para aqueles soldados, para que eles pudessem se arrepender, acreditar no Evangelho e entregar sua vida a Jesus Cristo. Ou seja, amigo, o senhor Rai, ele não pediu misericórdia, ele não pediu para ser solto, ele não renunciou à sua fé. Simplesmente ele se levanta naquele momento, ele começa a pregar para aqueles soldados e ele começa a fazer apelo para aqueles soldados, que eles deveriam se arrepender. E durante aquele sermão, o senhor Rai olhou para aquele soldado e falou para aquele soldado: olha, eu e minha família nós estamos prontos, mas vocês não estão prontos. Quando o senhor Rai naquele momento terminou o seu sermão, a história descreve que o filho do senhor Rai, o filho mais velho do senhor Rai, ele saiu correndo e se escondeu na selva. Naquele momento o senhor Rai olhou para os soldados e falou para eles: olha, não precisa ir atrás dele, pode deixar que eu vou. Naquele momento o senhor Rai chegou na beira da selva e naquele momento ele começa a proferir algumas palavras para o seu filho. E naquele momento ele começa a fazer algumas perguntas para o seu filho. Do que adianta, meu filho, querer ganhar mais alguns anos nesse mundo? Anos de sofrimento, anos miseráveis, anos de sofrimento, de perseguição, anos se escondendo. Meu filho, eu não ensinei isso para você. Eu ensinei para você foi você ser fiel a Jesus Cristo, inclusive numa situação como essa. Volta, meu filho, porque quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar e vamos receber a coroa da vida eterna. A história descreve que naquele momento a selva ficou em silêncio e de repente lá vem o filho do senhor Rai, chorando. Ele abraça seu pai e olha para o seu pai e fala para o seu pai: eu entendi, pai, eu entendi. Naquele momento a família Rai se reuniu e naquele momento aquela família foi executada. Sabe por que aquela família morreu, amigo? Sabe por que aquela família foi naquele dia executada? Foi porque eles criam nessa promessa de que um dia eles receberiam a coroa da vida eterna. Que Deus possa te abençoar, meu amigo, e que você também possa crer nessa promessa. E lembre-se, a Bíblia diz que aquele que há de vir virá e não tardará.